Voltamos. Voltamos. Carol, pode continuar, Carol. O que é o petróleo? O petróleo é um líquido oleoso retirado das rochas subterrâneas. Muito bem. Próxima pergunta. A maior parte do petróleo é extraído para quê? É usado de combustível para os meios de transporte. O restante é utilizado para a fabricação de outros produtos, como o asfalto e o plástico. Muito bem. E o que você faria para utilizar menos plástico? Não utilizar tantas sacolas plásticas, não vender tantas coisas de plástico e reutilizar as garrafas de plástico, como as garrafas PET. Muito bem. Vamos lá agora. Laura está na aula? A Laura está na aula? A Laura não está. Beleza, vamos continuar então. Isabela Pazete, sua vez, Isabela. Que materiais e objetos você usa no seu dia a dia que é feito de plástico? Que só faltou um pinto responder, tá? Seria pote e caneca. Pote que minha mãe leva para o trabalho e caneca que eu uso. Qual é a matéria-prima do plástico, Isa? Nada. Não, esse mesmo, bota outra. Isa? O petróleo. Obrigado. O que é o petróleo? É um líquido extraído de uma pedra marítima. A maior parte do petróleo é extraído e utilizado para quê? Para produzir combustível. Muito bem. E o que você faria para usar menos plástico? Usar menos produto. Por exemplo, comer menos coisas. Eu tô na segunda aula. Ok. Caramba. Ó, tem gente aí que eu tô ouvindo de coisa feia, hein? Muito bem, Isabela. Vamos lá, Cecília. Responde para a Prof. Jéssica. Que materiais ou objetos você e sua família utilizam no dia a dia que seja feita de plástico? Sacos plásticos, potes, garrafas, embalagens, colas e apontadores. Qual é a matéria-prima do plástico? Petróleo, que vem das rochas subterrâneas no oceano. Muito bem. Você já respondeu o número 3, né? Vai, Mari, no banheiro. A maior parte do petróleo extraído é utilizado para quê, Cecília? É utilizado para fazer combustíveis de meios de transporte. Muito bem. E você faria para utilizar menos plástico? O que você faria? Reutilizar garrafas PET e guardar comida em potes de vidro. Muito bem. Parabéns. Isabela Escaboro, sua vez, meu bem. Número 1, Isa. Posso ir no banheiro primeiro? Pode. Gustavo. Gustavo, tá ouvindo a Prof. Jéssica? Cauã, vamos terminar o seu, amor? Vamos lá, então, Cauã. Número 4. A maior parte do petróleo extraído é utilizado para quê? Combustível. Muito bem. E a número 5. O que você faria para utilizar menos plástico? Usar tecido. Ih, tá dando eco. Vamos lá, Cauã. Desliga o teu som e liga de novo. Vamos ver se volta. Usar sacola de tecido. Muito bem. Joia, Cauã. Joaquim, já terminou? Eu tô... Tá dando eco. Paciência, gente. Tá dando eco, já vai voltar ao normal, tá bom?
Vamos lá, Ali, você tá me ouvindo? Ali? Ali, a prof. Jéssica tá chamando. De preferência é o vídeo ligado. De preferência é o vídeo ligado. Gustavo, tá me ouvindo? Bom, vamos esperar Eu então. tô copiando. Ah, mas você não fez os deveres? Não, eu tô copiando. E por que que você não fez os deveres? Porque não deu tempo. Ah, desde ontem aí, hoje de manhã não deu tempo. Ok. Vocês sabem que vale nota, né? Mas Bom, eu tô galera. copiando. E quando eu terminar a correção aqui, eu vou interromper a tela para continuar a matéria, porque isso aqui era correção de deveres, não era para fazer agora. Vai copiando e depois você termina. Tá. Bom, gente, presta atenção na prof. Jéssica aqui, ó. Quem já apresentou, favor, já abrir a apostila de vocês em História, lá na página de abertura, tá? História é a última matéria da nossa apostila. Aparece aqui assim, ó. Essa é a página de abertura. Isa Escaboro, chegou? Isa Escaboro? Prof, a gente tem que página? Geografia, Abrir a página de abertura de História, meu bem. Prof, eu passo no banheiro? Vai. Bom, presta atenção na prof. Jéssica. Essa unidade de História, nós vamos trabalhar as heranças dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, que são os primeiros povos que surgiram e que estavam aqui no Brasil, sabendo que os indígenas já estavam aqui quando os portugueses chegaram. E depois que os portugueses chegaram, eles trouxeram muitos africanos como escravos aqui para o Brasil. Lembra que a gente viu isso na Semana da Independência, né? Isa Escaboro, vamos lá bem rapidão apresentar o seu. Que materiais ou objetos você e sua família utilizam no dia a dia que seja feita de plástico? Copo, pote, embalagens e pentes. Qual é a matéria-prima do plástico? O petróleo. O que é o petróleo, Isa? É um recurso natural não renovável. Ele é retirado das rochas porosas. A maior parte do petróleo é extraído e utilizado para quê? Na produção de combustível. O que você faria para usar menos plástico? Lavaria os itens que não são de plástico. Muito bem. Para ninguém ter que comprar mais. Muito bem. Agora todo mundo ligando a câmera e prestando atenção na prof. Jéssica. O Joaquim, o Gustavo e o Ali precisam depois me mandar a foto com as respostas para não ficar sem nota. Ok? Manda! Gustavo? Agora que tô Os dois desligados, tá dando eco. Não desligado o Zoom, só o som. Tô com o vídeo bugado. Deixa um com o vídeo ligado e um com o som ligado. Gustavo, Ele tá saiu. entendendo? A prof? Ele saiu, prof. Tá bom, Liz. Ele saiu de um dispositivo, ele tá em outro ainda. Gustavo, Ah. você ouve e vê bem a prof? Prof, é porque quando começou a aula, daí caiu, daí eu tentei de novo e não foi, daí eu mandei pra mãe mandar a aula pro meu celular, daí voltou. Tá bom, amor, mas agora você tá me ouvindo bem? Tá bom. Fala, Ana Júlia. Eu posso ir no banheiro? Vai rapidão.
O Ali, a prof. Jéssica quer saber se você está ouvindo a prof. Sim, eu tô. E o seu vídeo está desligado? Tem que deixar ligado, Ali. Isso. Depois você vai mandar os deveres de hoje para a prof pelo WhatsApp para me corrigir, ok? Ou você quer apresentar agora? Você consegue apresentar agora? Eu também, eu acho que eu consigo, prof. Ah, você já terminou, Gustavo? Então vamos lá. Então, Daí é só, então, é só escrever. tá, mas você já respondeu? Já. Então vamos lá, Gustavo. Se você já respondeu, me responde. Quais são os materiais e objetos que você usa no seu dia a dia que é de plástico? Copo, Ah, brinquedo, aham, canudo muito bem. e de vez em quando, qual que é o nome? Prato. Sim. E do que é qual é a matéria-prima do plástico? Matéria-prima é petróleo. Muito bem. O que é o petróleo? Petróleo é um combustível, Não, não? não. Então, essa é O que é utilizado com o petróleo que é feito em maior quantidade? Aí é o combustível, mas o que é o petróleo? É o número 3. O que é o petróleo? eu errei, eu botei Ok. o que eu acabei de falar. Ok. E a número 5, o que você faria para usar menos plástico? Eu não usaria sacola de plástico. Ah, Também usaria menos. Eu compraria menos coisas de plástico. muito bem, Gustavo, joia. Ali, você está me ouvindo? Prof, entrei em outro dispositivo. Ali, você quer falar agora? A prof pergunta e você responde, ou você quer me mandar foto? Eu quero mandar foto, Ok. mas primeiro eu posso falar. Então vamos lá. Então, o que você utiliza aí na sua casa que é feito que é feito de plástico? Brinquedos. Muito bem. Então depois você manda o resto para a prof. Jéssica, ok? Galera, então vamos lá. Joaquim, você está me ouvindo? Tô. Você depois termina e me manda, você entendeu? Entendi. Ou você já terminou tudo? Não, eu ainda não terminei. Ok, então agora abre lá em geografia. Em história, perdão. Tá. Então, lá em história, gente, na página 2 está escrito assim: heranças dos indígenas, portugueses e africanos. Então, a gente vai aprender primeiro as heranças dos indígenas, depois os portugueses e depois os africanos. A gente vai um de cada vez, certo? História? História, isso mesmo. Então, por favor, lá na página 2, nós temos uma troca de ideias, tá? Então, a gente vai conversar rapidamente, porque a gente já está atrasado na nossa aula hoje, tá bom? Olha só. Nós temos ali 3 imagens na nossa troca de ideias. Uma delas é uma criança descansando na rede. A outra imagem é de festa junina em Campina Grande, na Paraíba. E a outra imagem é um grupo de capoeiristas, né? Bom, o que isso aí tem a ver com os indígenas? Tá? Lá na página 2 de história que nós estamos, tá bom? É a última matéria da nossa apostila, ela é roxinha. Eu pergunto para vocês uma coisa, o que as 3 imagens que aparecem ali têm em comum? Vocês sabem me dizer? São todas culturas índios. Todas elas fazem parte da nossa cultura, da cultura brasileira, certo?
E automaticamente elas vieram de que povo para a gente ter na nossa cultura? Dos indígenas. Os indígenas eles faziam redes para dormir lá dentro das docas. Fala, Ana Júlia. Qual que é a página mesmo? Página 2 de História, meu bem. É a roxinha, é a última matéria da nossa apostila. Fala, Liz. Posso pegar uma coisa bem rápida? Vai, Liz, vai. Olha só, os índios também criaram a capoeira, tá? Ou não? O que vocês acham? Criaram. Não. A capoeira veio dos africanos. Quando os africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram a capoeira também. Então, até hoje, a gente pratica em algumas regiões do Brasil. Aqui na nossa região também tem aulas de capoeira, mas ela prevalece mais lá na região da Bahia, que é onde até hoje são descendentes de africanos que vivem lá, né? Então, a gente já sabe. Os portugueses que trouxeram as festas juninas para a gente. A rede, quem trouxe para a gente foi os indígenas. E a capoeira veio do povo africano, né? Ela é considerada como se fosse uma dança, mas também é um esporte, tá? Fala, quem que estava com o dedo levantado que eu tinha visto era o Joaquim. Fala lá, Joaquim. Eu também, prof. Alice. Fala, Joaquim. Meu irmão, na escola do ano passado dele, ele tinha aula de karatê e também capoeira ele fazia. Lá na nossa escola também tem aula de karatê. Mas capoeira é legal. A prof já viu, roda de capoeira é bem legal mesmo. Fala, Alice. Ô, prof, lá na minha antiga escola, que era motivação, lá em Blumenau, tinha aula de capoeira. Que legal, eu acho bem legal a aula de capoeira. Fala, Carolina. E quando sair essa epidemia, eu tô querendo fazer vários esportes, como o karatê, como a natação, balé, as ginásticas, muitas coisas assim. E eu tô querendo também fazer muito bem, que eu já falei, né? O karatê, porque isso vai me ajudar a me defender. E assim, né? A gente é criança, então a gente já tem que se aprender a defender desde cedo, meu pai diz. Quer dizer, eu penso. Muito bem. Fala, Ana Luísa. Meus primos, os dois são irmãos. Os dois, quando eram crianças, eles faziam capoeira juntos. Só que um fazia também. Legal, fala, Alice. Eu fiz capoeira por 1 ano. E é legal, Liz? Que teve essa É, bem legal, mas eu mudava de lugar. Eu mudei 3 vezes de lugar. Entendi. Ou 2. Acabou. Eu já fiz natação. Legal. Vamos lá na página 3, então, todo mundo. Eu faço ginástica. Página 3, eu quero que vocês grifem para a prof. Jéssica o título Heranças Culturais, fazendo favor. Lá na página 3, o título Heranças Culturais. Prof, eu fiz judô por 3 anos. Legal. Nem é legal. Olha só. No primeiro parágrafo da página 3, diz o seguinte, meus amores. Nas florestas, nas cidades, no campo ou nas praias do Brasil, diferentes grupos de pessoas vivem de várias maneiras. Ou seja, em cada região do nosso país, nós vivemos de maneiras diferentes umas das outras, certo? Muitos desses grupos conservam costumes dos antepassados, o que influencia o modo de vida de uma sociedade.
como jeito de pensar, jeito de preparar determinados alimentos, de realizar uma festa, de seguir práticas religiosas, de fazer artesanato, entre outros. Então, olha só, esse segundo parágrafo, que tem 3 linhas, que está em cima da imagem ali da mãe e da criança fazendo alguma coisa, vocês vão grifar. Página 3 de história, no segundo parágrafo. 2 ou 3 linhas? Muitos desses grupos, até entre outros, são as 3 linhas do segundo parágrafo. Eu preciso que vocês grifem. Ana Júlia, presta atenção na prof. As 3 linhas do segundo parágrafo da página 3, amor. Você grifa para a prof. Segundo parágrafo, as 3 linhas. Prof, posso ir no banheiro? Vai. Olha só. A gente vê ali 2 imagens, certo? As famílias também têm heranças culturais, formadas por costumes e tradições, que são transmitidas de geração em geração. Vocês lembram quando vocês fizeram a culinária para a Prof. Jéssica, que cada criança escolheu uma receita que fosse de família? Quer dizer que as receitas de família são passadas de geração em geração. A avó de vocês passou para a mãe de vocês e a mãe de vocês estão passando para vocês. Quando vocês crescerem, vocês vão passar para os filhos de vocês. Então, vai de geração em geração. Eles vão passar para os filhos? Mas assim, eu não tenho uma receita que a minha avó fazia, mas a minha mãe tem uma receita que ela aprendeu a fazer. Então, ela já está passando de geração em geração, porque ela já está ensinando vocês também, tá? Por exemplo, aquela amêndoa doce que a prof fez, foi o vídeo que a prof gravou. A minha mãe fazia quando era criança junto com a mãe dela. E aí, quando eu cresci vendo a minha mãe fazer e aprendi a fazer com ela. E depois ensinei vocês a fazerem também. Óbvio que muitos não acabaram fazendo porque era opcional. Mas é uma receita que um dia vocês podem tentar fazer e vocês podem lembrar. Foi a prof. Jéssica que nos ensinou, certo? Prof. Então, a maneira de fazer alguma coisa, dependendo da cultura de cada um, ela vai ser de uma maneira diferente. Às vezes, o bolo de chocolate que eu faço é diferente do bolo de chocolate que a mãe do Lorenzo faz. Por quê? Porque cada uma aprendeu a partir da cultura que se tem. Certo? Fala, Carolina. Naquela receita, eu não sei se minha avó faz, porque minha mãe não me falou nada, mas eu vi ela fazendo, daí eu fui prestando atenção, né? Mas eu ainda fui indo pro desenho. Mas daí no dia, a gente ia fazer um bolo, só que a gente decidiu fazer uma coisa salgada, meio salgada, né? Daí a gente fez a rosquinha, que a minha mãe, ela pensou em fazer, né? Porque eu já vi ela fazendo, daí eu achei também mais fácil. Muito bem. Fala, Gustavo. Prof, lembra do dia que tu mandou a receita? Lembro. Lembra como é que ficou? Sim, o Gustavo tentou fazer o da prof, não deu muito certo, né, Gu? Mas é porque a gente tem que... Não deu muito certo, né? Não tem problema. Então, assim, gente, a gente vê aqui 2 famílias diferentes fazendo a mesma receita. E cada uma vai ter um jeito diferente de fazer essa receita. Mas cada uma aprendeu de um jeito diferente. Então, foi passado da bisavó para a avó, da avó para a filha, da filha para o neto e assim por diante. Ok? Alice Bora. Eu acho que a criança que está na primeira imagem é a mãe que está na segunda. Eu também acho. Exatamente. Ela aprendeu com a bisavó e depois ela estava ensinando o filho. Prof. Isso é muito legal, não é? Quer dizer que foi feita uma receita passada de geração em geração. Tá? Fala, Lorenzo. Prof, o bolo que eu fiz de chocolate com banana
a minha irmã, uma amiga dela, ela trabalha numa confeitaria, ela é dona da confeitaria. E daí ela já fez aquele bolo para elas comerem, para as amigas da minha irmã e para eu comer. Daí a minha irmã falou assim, esse bolo aqui é muito gostoso, então vamos fazer, que depois a gente come e daí a gente já faz o seu trabalho junto. Muito bem. Fala, Liz. Ô, prof, eu acho que a filha que tá no primeiro é a mãe que tá no segundo que teve filho. Sim, foi o que a prof acabou de falar. A filha aprendeu Tá. provavelmente com a avó e depois ela estava ensinando o filho quando ela cresceu. Eu pensei que vocês tinham dizido que... Mesmo assim, já tem modos diferentes de fazer, de organizar o material, certo? Mesmo sendo a mesma receita. Sim. Vamos lá. Porque eu pensei que tinha dizido que a mãe do primeiro era a mãe da segunda. Não falei. A criança do primeiro é a mãe do segundo, né? Da segunda imagem. Olha lá, no parágrafo embaixo da imagem. Esses conhecimentos, costumes e tradições passados de geração em geração formam as heranças culturais de uma sociedade. Um exemplo é a cultura brasileira, que foi formada por elementos de povos de diferentes partes do mundo. Então, a gente sabe que, além dos indígenas, a gente tem cultura portuguesa, africana, italiana, alemã, né? Então, quer dizer que muitas pessoas de outros países vieram para o Brasil morar aqui. Então, quer dizer que o nosso país ele tem uma cultura de vários povos de vários lugares do mundo, tá? Então, essas 3 linhas e o mundo, que dá 4 linhas, vocês vão grifar também. Podem grifar. É para grifar esses conhecimentos até mundo? Exato. Tá. O Cauã não tá na aula, Cauã? O prof tá pedindo para grifar e você tá deitado? Eu fico triste. Eu também tô com sono. A prof quer que grife ali o parágrafo embaixo das imagens ali, esses conhecimentos até mundo. Ali da página 3. Mas a gente tem que fazer as coisas, né? Parágrafo primeiro? No caso, ele é o 3º parágrafo, né? Porque a gente está seguindo o texto. Mas é o 1º parágrafo abaixo das imagens. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco da história de como os indígenas portugueses e africanos influenciaram o modo de vida de nós brasileiros. Estou falando, levanta o dedo e aguarda. Fala, Bruno. Qual parágrafo é para grifar? Esse ou esse? Eu falei que era o parágrafo abaixo das imagens. Qual é o primeiro parágrafo abaixo das imagens? Esse? As últimas 2 linhas que eu li da página 3, a gente não vai grifar, ok? Não é importante. Então, nós vamos virar agora lá na página 4. Joaquim, para de cantar e presta atenção, Joaquim. Agora a gente vai conhecer quais são as heranças indígenas que nós temos até hoje no nosso país. Então, eu queria que vocês grifassem para mim o título Heranças Indígenas. Fala, Lourenço. Eu vou falar isso porque todo mundo tá dizendo que tá com sono. Eu tô com sono, mas a gente tem que fazer as coisas, né? Exatamente. Senão Oi, Stephanie, deixa eu ficar desligado, fazendo favor. Porque a prof já falou que vídeo desligado perde ponto na média. Isso é porque eu tô com sono. Fala, Duda. O que é para grifar da página 3? O primeiro parágrafo embaixo do desenho ali da mãe ensinando a fazer a receita. Aqui, ó, esses conhecimentos até mundo. Tá. Fala, Alice. A minha mãe disse ontem que, para quem tá cansado, o melhor remédio
quando tá na aula é participar. Daí o cansaço vai embora e você ainda aprende mais. Muito bem. E a aula passa mais Vou rápido. lavar o rosto. Vamos lá, heranças indígenas na página 4. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Eles influenciaram nossa alimentação, vocabulário e hábitos. Conheça mais informações sobre o modo de vida e a cultura desses indígenas. Então, por favor, essas 3 linhas eu quero que vocês grifem. Apesar que nós já sabemos que eles foram os primeiros povos que habitaram o Brasil, tá? Ô, Pro, Oi, Stephanie. você tá na página 3? Agora estou na página 4, meu amor, no título Heranças Indígenas. E essas 3 linhas do título Heranças Indígenas você vai grifar. Enquanto vocês se organizem aí, eu vou rapidinho fazer a chamada antes que eu esqueça, porque senão a prof esquece de fazer a chamada depois. Depois da chamada, posso ir no banheiro? Tô um pouco apurada. Pode ir agora. Pode ir agora. Obrigada. Vamos lá. Ali. Alice. Presente. Ana Júlia. Matheus, dá a borracha da mana. Ana Luísa. Presente. Bruno. A prof te deu presença, tá? Presente. Carol. Presente. Cauã. Presente. Cecília. Presente. Eduardo. Presente. Gustavo. Só um pouquinho, Ana Júlia. Presente. Isabela Escaboro. Presente. Isabela Fazete. Presente. Joaquim. E... Olha só, Matheus, olha só. Peraí, desliga teu áudio um pouquinho. Nada, amor. Liz. Vai sobrando só na hora do sono, depois nós vamos. Liz. Presidente. Lorenzo. Mariana. Presente. Nicolas. Presente. Rafa. Mais problemático. E Stephanie. Presente. Pode falar, Ana Júlia. É que eu não estava ouvindo aqui no celular o que vocês estavam falando, daí eu não falei presente, tá? Tá bom, mas a prof te deu presença, tá bom, meu bem? Fica tranquila. É que não estava ouvindo, daí eu achava que tinha acabado a aula, daí eu fiquei olhando para os lados. Tá bom, meu bem. Galera, comunidades indígenas. Agora a gente vai conhecer um pouquinho dessa comunidade indígena, como que ela é, o que ainda existe da comunidade indígena, se é um povo que a gente tem que cuidar ou não, tá? Então, olha só. Comunidades indígenas grifando. E Cecília, eu gostaria que você lesse para a prof. Comunidades indígenas, fazendo favor. Tá bom. Só um pouquinho, Cecília. Tem gente fazendo careta na câmera, acho que não estou vendo. Tem gente que não está grifando o que a prof pediu. E quando a Cecília lê, vocês não tem que ficar tudo certo. Vocês têm que acompanhar a leitura da amiga de vocês. Ok? Prof, eu não estava por causa que eu saí antes, 4, por causa que estava muito travado. página 4, comunidades indígenas. A Cecília vai começar a ler, ok? Pode começar, Cecília. Stephanie. Comunidades indígenas. No Brasil, existem cerca de 250 etnias indígenas. Grande parte desses povos vive na região da Amazônia. Entre eles, povos que vivem isolados, isto é,
que têm pouco ou nenhum contato com a população não indígena ou outros grupos. Contudo, também existem indígenas que vivem em áreas urbanas. Muito bem. Conheça Peraí um um pouquinho, exemplo. Ceci. Olha só. Então, o que são etnias que está lá na primeira linha grifado? São grupos de pessoas que compartilham as mesmas origens, crenças, línguas e outros elementos culturais. Quer dizer que são 250 etnias indígenas, quer dizer que tem 250 povos indígenas diferentes, tá? Como a Cecília leu, a maioria deles a gente encontra na Amazônia. Existem alguns povos indígenas que não têm contato com nós que não somos indígenas, tá? Eles não têm contato com nenhum outro povo indígena e nem com nós brancos, como antigamente se diferenciava, indígena e branco, que é completamente errado, porque nós somos do mesmo país, temos origens indígenas muito fortes na nossa cultura, então a gente não pode menosprezar os indígenas. É graças a eles que nós estamos aqui hoje também, certo? Então, olha só. Então, tem muitos grupos indígenas que não podem falar nada do nosso português, que eles falam a língua da cultura deles, da tribo deles. Existem 250 tribos indígenas, quer dizer que existem, então, 250 línguas indígenas diferentes também, tá? É óbvio que aqui na nossa região existem muitos indígenas que saíram de seus povos, de suas etnias, e vieram para a zona urbana para melhores condições de vida. Porque vocês sabem que os indígenas hoje eles sofrem muito porque muitas pessoas querem tirar o território deles, né? E a terra, eles que estavam naquela terra muito antes de nós, então a gente não tem o direito de tirá-los de lá, mas muitas pessoas pensam ao contrário. E a gente sabe também que eles vivem do que eles produzem, ou do que eles caçam, certo? E por conta do desmatamento, por conta da poluição dos rios, é difícil eles conseguirem plantar ou encontrar peixes e alimentos para eles, certo? Então, muitos acabam optando a sair dali da onde eles vivem, lá da tribo deles, e vêm para a zona urbana em busca de melhores condições de vida. Tá? Até vocês devem saber, e vocês devem já ter visto, quem vai muito à praia no verão, ou passeia lá entre a Avenida Brasil e etc., que no verão muitos indígenas ficam sentadinhos lá na rua, na calçada, vendendo o artesanato deles. Então, esses povos indígenas, eles vêm para a praia no verão, para poder vender seu artesanato, para ter dinheiro, para poder se manter no inverno. Tá? Então, isso é algo que a gente vê muito em Balneário Camboriú, muito mesmo, tá? Se vocês nunca repararam, mas os pais de vocês já devem ter vistos. Por mais que eles estejam vestidos com roupas igual a nossa, assim, a gente vê pela cultura deles. Muitos estão ainda com a pele pintada, eles usam muitas coisas que eles mesmos produzem de artesanato, como colares e etc. E a gente vê pelas crianças, porque eles trazem os filhos pequenininhos juntos, tá? Então, quando o próximo verão, caso a gente já consiga sair na rua sem essa questão da pandemia toda, vocês podem já notar que a gente vai encontrar bastante indígena aí na área de Balneário Camboriú, próximo à praia, tá bom, gente? Bom, os povos indígenas que vivem isolados, né, lá na Amazônia, isolados do restante da população, eles vivem por quê? Vocês lembram? Qual é a moradia deles? Eles moram em ocas. Em ocas, muito bem. Aqui na nossa apostila a gente tem a imagem de várias ocas. Existem as ocas bem grandes, como existem as menores. E eles vivem nisso, então eles dormem em rede, gente. Eles produzem com artesanato a rede deles e eles dormem nas redes dentro das ocas. Pode falar, Cecília. Eu ia falar que um dia eu comprei um arco e flecha de índia, assim, com pena de verdade. O arco e flecha é um material que os indígenas criaram para poder caçar os peixes ou outros animais para eles poderem se alimentar. E hoje muitas crianças brincam de arco e flecha, né? Mas é um instrumento de caça para os indígenas.